Olá, o Facebook tem tido coisas interessantíssimas nesta minha experiência por estes meios do social media. E uma das coisas mais interessantes é a troca de opiniões. Eu penso que foi ontem pus um post sobre um vídeo que partilhei de outra pessoa sobre o treino físico do Atlético de Madrid. E hoje um colega, presumo que tenha sido ex-aluno meu, pôs um comentário que dizia: professor, eu coloquei inclusive este vídeo na minha página porque discordo deste tipo de treino em atletas futebolistas, porque o treino é constituído por exercícios que são completamente específicos. Eu estava a dizer, olha, é muito interessante porque eu tenho exatamente a opinião contrária. E porquê? Porque muitas vezes, talvez como professor de Fisiologia e talvez até com a minha experiência de dar apoio a outros atletas de outras modalidades, percebi que o princípio da especificidade tem que ser visto de outra forma. Eu vou dizer qual é a minha visão, não quer dizer que esteja certa, mas é a minha visão. Nós, quando treinamos uma estrutura num movimento específico, no formato de futebol, ou no formato de handball, no movimento na natação, no ténis, ou o que quer que seja, nós estimulamos e as estruturas adaptam-se àquele tipo de movimento. E porquê é que se adapta? Os músculos, os tendões, as articulações, enfim, toda a estrutura do sistema osteoarticular, ou melhor dizendo, do sistema muscular esquelético, se adapta, não é só para ganhar do ponto de vista sistémico, obviamente, mas adapta-se àquele tipo de solicitação. O que é que acontece? É que isso é especificidade, de facto. Só que, em termos de treino, o que é necessário é que nós tentemos compensar este excesso ou esta excessiva solicitação destas estruturas, de forma a mantermos o corpo relativamente equilibrado. É por isso que o nadador faz especificamente rotação interna e adução do ombro e sabe perfeitamente que no seu treino tem que fazer rotação externa e adução do ombro. Porquê? Para compensar, por exemplo, as partes posteriores da escápula humeral, de forma a manter o ombro completamente estabilizado. Isto é verdade para o handball, para o basquete, para o vôlei, para o remo, para o ténis, e é exatamente por isso que muitas daquelas lesões que eram específicas das modalidades têm vindo a desaparecer. O ombro doloroso do voleibolista, o ombro doloroso do handbolista, o ténis elbow, enfim, há um conjunto enorme de lesões que eram específicas da modalidade, mas com esta interpretação, na minha perspectiva, mais abrangente do treino da especificidade, essas lesões têm sido doadas e hoje já praticamente não falamos disso, a não ser em atletas que muitas vezes não têm um nível adequado de rendimento. Portanto, os atletas de alto nível o que fazem é, pelo facto de solicitarem muitas das suas atividades principais, das estruturas específicas, têm que fazer exatamente o trabalho de compensação, naquilo que eu chamo de treino complementar, um treino físico complementar às diferentes modalidades. Aliás, é exatamente por isso que um futebolista, por exemplo, treina abdominais, ou treina core, ou treina flexibilidade, faz alongamentos. Qual é a razão? Obviamente que ele não marca golos com os abdominais, nem precisa, na maioria dos gestos, não precisa de uma grande flexibilidade da articulação coxofemoral. Agora, o que ele sabe é que, ou da articulação, ou por exemplo, dos adutores, hoje, por exemplo, já praticamente não se ouve falar tanto de pubalgia como se falava, porque há trabalhos de compensação. E é exatamente esse o princípio da especificidade. Eu, se fizer apenas aquilo que faço no jogo, eu se treinar apenas aquilo que faço na competição, o que me vai acontecer é que eu sobre-solicito essas estruturas, desadaptando as outras. Portanto, na minha perspectiva, o princípio da especificidade, o que diz é exatamente isso. Eu tenho que compensar porque as minhas adaptações são de tal forma específicas que deixam todas as outras estruturas desequilibradas. E é exatamente por isso que eu acho que as modalidades têm que ter o seu treino específico, obviamente que é o treino principal, mas têm que ter um trabalho complementar, e aí se enquadra, na minha perspectiva, muitos daqueles exercícios que está no vídeo, porque são trabalhos, digamos, de suporte a toda a performance do atleta, porque eu continuo a dizer que antes de um futebolista, de um remador, de um tenista, enfim, de qualquer profissão que seja altamente performante, está a pessoa enquanto ser biológico, não só, mas enquanto ser biológico. E, portanto, significa que eu tenho que manter o mais equilibrado possível, de forma a ser o mais performante. E, portanto, em resumo, eu diria, o princípio da especificidade, o que diz, em termos práticos, para a nossa prática diária, é que nós temos que treinar as outras estruturas que não são solicitadas no movimento da modalidade que o atleta pratica. Enfim, é uma opinião como outra qualquer, eu gosto muito de trocar ideias, e, portanto, fica aqui, enfim, vão comentando da forma que entenderem mais adequada. Um abraço.